Bem, agora falando, né, de produtos cosméticos, né, o controle de qualidade de shampoos, as características organolépticas são assim importantíssimas, porque é o que é perceptível para o cliente. Então a questão, né, além do organoléptico, determinação de peso-volume, que a gente já viu, o pH, a determinação da densidade, né, que pode ser utilizado o método piquinômetro, a avaliação da limpidez desses produtos, viscosidade, persistência da espuma, né, a eliminação com enxágue e o efeito positivo sobre a pentabilidade. Além da fragrância, obviamente. Eu conheço muita gente que compra shampoo pelo cheiro, né, que ele deixa ali no cabelo. Então, sem dúvida, é onde a gente investe mesmo nessas características também organolépticas, além da qualidade do produto, mas a característica organoléptica ela faz toda a diferença quando você vai, né, para a aceitabilidade desse tipo de produto. Então, o pH de shampoos e cremes, né, é importante que ele esteja ali um pH um pouco mais ácido, entre 3,5 e 5,5. Então, o pH ácido, ele assegura que os ativos permaneçam mais na sua forma catiônica, né, porque você tem ali esses cátions, né, nesse pH mais ácido. E aí você tem o que nós chamamos de máxima substantividade, que vai ser a neutralização dessas cargas. Então, os tensoativos catiônicos devem neutralizar as cargas negativas, aquele frizz ali do cabelo. Então, esses tensoativos catiônicos, por conterem carga positiva, ele vai ter uma alta afinidade, né, pelo fio ali que tem essas cargas negativas, né? Então apresentará uma alta substantividade e vai estabelecer o que? Uma ligação química, né? Uma união eletroquímica, neutralizando essas cargas, né? Então você tem aí fios onde você consegue eliminar esse frizz. Então dissipar as cargas essa função, né, desses agentes, principalmente quando a gente deixa em pHs um pouco mais ácidos para esses agentes tensoativos catiônicos. Então isso ajuda bastante no resultado, na textura do cabelo, né? Então, por exemplo, se você pegar detergente tem um pH mais alcalino, né? Então, se você lavar o seu cabelo com shampoo de péssima qualidade, com pH muito alto, ele vai ficar realmente horrível, né? O aspecto dele. Então, essa questão do pH é bastante importante, né? No caso, né, alguns sulfactantes, né, catiônicos na forma de composto quaternário de amônio são agentes condicionadores muito utilizados. Então, quimicamente, são sais de ácido ou base, né, forte que contém um grupo catiônico hidrofílico, né, e uma das suas cadeias graxas hidrocarbônicas lipofílicas. Né, então, eles vão ter um alto poder ali condicionante, que é o que a gente quer. E a viscosidade, como eu falei com vocês, ela é muito assim, subjetiva e também depende muito da finalidade do produto. Então, a depender ali, né, você não vai ter uma especificação, vai depender do que o fabricante quer, que público que ele quer atingir, para ele determinar esse tipo de viscosidade. Eu, particularmente, para cabelos, eu gosto mesmo de produto viscoso. E como a gente viu lá no vídeo anterior, em vídeos anteriores, o cliente ele liga muito essa questão da viscosidade com a qualidade do produto. Ah, isso aqui está mais grossinho, dá uma ideia de maior concentração. Então isso tudo, né, a gente tem que levar em consideração na formulação do produto, qual é a finalidade desse produto, ainda mais hoje que a gente tem um mercado tão diverso, né, produtos, agora você já tem, né, produtos inclusive para a linha esporte, né, principalmente quem pratica atividade física ou natação, por exemplo, que acaba agredindo bastante o fio, a questão do suor, a questão do cloro da piscina. Então hoje já se tem alguns produtos no mercado com essa finalidade de proteger esses fios para quem tem esse tipo de demanda. Então a demanda só cresce, né? E cabe ali o farmacêutico ficar de olho nesses nichos de mercado e desenvolver produtos com essas finalidades que ainda não tem ali uma demanda devidamente atendida, né? No caso de produtos para essa linha esportiva, não tem tantas opções. Né? Provavelmente daqui a alguns anos terá. Assim como para cabelos, né, afrodescendentes, há 20 anos atrás a gente não tinha muita opção. Hoje a gente tem produtos de altíssima qualidade para esse público. Então, cada vez mais a gente vê surgindo aí diferentes nichos de mercado e oportunidades que quem tiver antenado aí essas tendências com certeza chega na frente e consegue garantir ali a vida daquele produto. Para shampoos, né, tem um testezinho bastante simples que é para ver a questão da persistência da espuma, né? O indivíduo, as pessoas pensam que quanto mais espuma, mais poder de limpeza, né? Então é importante a gente observar esse aspecto, né, mais pensando na questão da percepção do cliente. Então, nesse teste, né, a gente utiliza uma proveta de 100 ml, né, a gente coloca ali 1 grama do shampoo, pesa 1 grama do shampoo, completa com 40 ml de água e aí a gente tampa
e faz agitações, né, nessa proveta. A gente vai fazer isso na aula. Depois deixa ali em repouso e vê em quanto tempo vai desaparecer essa espuma. Então a gente cronometra esse tempo ali de persistência da espuma. Aqui é um exemplo de uma ficha, né, que a gente vai trabalhar na nossa aula prática, ficha de especificação. Nós vamos trabalhar com produtos cosméticos e também com saneantes, tá? Então aqui você pode ter uma solução, suspensão, emulsão, creme ou detergente, tá? Aqui, né, o peso, volume, pH, densidade, né? Aqui a gente tem aqui, vocês vão calcular a densidade, a viscosidade absoluta e a cinemática, né? Então a gente, né, vai pegar algumas amostras para a gente fazer esses ensaios no laboratório, tá? Então aqui também, né, a gente tem aqui outras fichinhas, né, de especificação. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de ficha técnica, né, de alguns produtos, tá? Aqui onde vem aqui a cor, né, o odor, o aspecto, o pH, a viscosidade, né, aqui mostrando aqui, né, no caso do spindle de número 3 do Brookfield a 30 RPM, né, a pureza. Então aqui a gente vê alguns exemplos, né, dessas fichas. E muitas vezes no processo de produção existem correções, então nem sempre você prepara inicialmente fica tudo certo. Então isso vai e volta diversas vezes para o laboratório de controle de qualidade até ajustar todos os parâmetros, ajustar a densidade, ajustar a viscosidade, ajustar o pH e o ativo se for o caso. Então eu já fiz estágio na indústria de saneantes e às vezes, né, às vezes tinha lá, trabalhava com amaciante, detergente, né, e voltava esses produtos diversas vezes até ele atender todos, né, toda a especificação, tá? Então aqui são alguns exemplos de ensaios que são preconizados, que são úteis para alguns tipos de cosméticos. Então aqui para água de colônia, perfume, então que a gente avalia aspecto, cor, odor, né, a densidade e o teor alcoólico. Água oxigenada, né, 10 a 40 volumes, então aqui são alguns testes. Alisante, ondulante, clareador de pele, tá? Condicionador, creme, rinse, gel, pasta dentária, depilatório químico, né? Então aqui a gente tem essa tabela que dá alguns exemplos, né, de ensaios que podem ser feitos, né? Aqui desodorante, enxaguante bucal, esmalte, né? Alguns tipos de maquiagem, né? Então aqui são alguns exemplos: creme de barbear, protetor solar, repelente, né? Então aqui a gente traz alguns tipos de ensaios que podem ser realizados nesse tipo de produto. E aí, para a gente concluir nessa questão dos injetáveis, né, a seringabilidade, né, um outro teste que é uma medida subjetiva que se refere ao grau que a gente tem essa resistência um fluido ao ser extraído do frasco ampola e no momento de injetar, tá? Então você já deve ter percebido, né, não sei se vocês já trabalharam com injetáveis, né, que tem líquidos que são mais fáceis de manusear na seringa e outros que já têm uma maior resistência. Então um produto oleoso com uma boa seringabilidade garante uma grande praticidade na hora, né, de fazer essa aplicação. Ainda mais agora na vacinação que a gente está vendo aí, coitado dos técnicos de enfermagem, né? Quantas doses eles não aplicam num dia. Então se eu tiver um líquido com a seringabilidade não muito adequada, isso gera fadiga e a fadiga leva realmente aí o profissional ter mais chances de erro. Então a injetabilidade de injeções não aquosas, né, viscosas, podem ser avaliados através de alguns testes, né? Então o óleo de gergelim, ele tem, por exemplo, uma viscosidade relativamente elevada, mas nem tão elevada, mas se você colocar os adjuvantes, à medida que você vai colocando adjuvante, ativo nesse veículo, você pode ir aumentando essa resistência, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra, né, esse ensaio. Vamos lá, eu acho que foi da vacina. Deixa eu ver se foi esse vídeo. A Fiocruz, nos seus 120 anos, vem desenvolvendo atividades fundamentais no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Iniciar a produção da vacina aqui em Rio Manguinhos, receber esse ingrediente fundamental, ingrediente farmacêutico ativo para a produção da nossa vacina, é um momento de grande expectativa e estamos certos que vamos produzir essa vacina, uma vacina eficaz e segura para o Programa Nacional de Imunizações para o Sistema Único de Saúde. A partir do insumo importado, a Fundação irá produzir 100 milhões e 400 mil doses até julho de 2021 e,
Ao total, serão 210 milhões de doses produzidas no ano. O processamento da vacina Covid-19 Fiocruz acontecerá em 4 etapas. Na primeira, a etapa de formulação, o IFA é descongelado e diluído para receber estabilizadores responsáveis por garantir a integridade e preservação do princípio ativo. Na segunda, envase e recravação, o líquido da vacina é inserido de forma automatizada em frascos esterilizados, sendo fechados e encaminhados para a recravação, momento em que recebem um lacre de segurança. Na fase de inspeção, os frascos de vacina são vistoriados individualmente por um equipamento especializado que identifica possíveis problemas como rachaduras, defeitos nos vidros e outros sinais que possam comprometer a vacina. A quarta e última fase do processamento é a de rotulagem e embalagem, na qual as vacinas recebem rótulos com identificação, número de lote, data de fabricação, validade e demais informações técnicas. Na sequência, as vacinas serão embaladas. E tem também o controle de qualidade. É com o controle de qualidade que a gente assegura que a vacina foi produzida dentro dos mais rígidos padrões de produção, boas práticas de fabricação, ela tem segurança, tem eficácia e todas as especificações da vacina estão garantidas. Após o controle de qualidade, a vacina está pronta para ser distribuída. Então, daqui nós enviamos para o armazém do Ministério da Saúde, da onde será distribuída para todos os locais do Brasil. A partir de agosto de 2021, a Fiocruz passará a entregar vacinas sem a necessidade de importação do IFA. Uma vacina 100% produzida pela instituição, garantindo a autonomia para o país e a continuidade da vacinação para toda a população brasileira através do SUS. Mais um videozinho, né, propaganda de vacina, né, muito conveniente nesse momento. E existe também um teste, né, onde você tem uma seringa de vidro, onde se aplica uma pressão, né, numa faixa ali, e aí você vai ver também essa questão da força necessária. Então, normalmente se mede o tempo necessário para liberar 1,6 ml da preparação. Então, também vendo essa questão, né, da força ali, eu vou mostrar o vídeo que faz esse teste, é o nosso último vídeo. Bem, então, gente, é isso que eu queria, né, mostrar para vocês, né, dessa aula de formas farmacêuticas semissólidas e líquidas, que também aí entra um pouco de cosmético, de injetáveis, tá? Então, aqui foram as referências utilizadas. Até a próxima aula.